Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 43, Almeida século 21. Introdução. O versículo 43 de Mateus 12 faz parte de uma sessão onde Jesus confronta a incredulidade e a hipocrisia dos fariseus. Após curar um endemoninhado, versículos 22 ao 30, e alertá-los sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, versículos 31 ao 32. Jesus ilustra a situação espiritual daquela geração com a parábola do espírito impuro que retorna. Este versículo em particular estabelece a premissa da parábola, descrevendo a condição inicial do espírito errante. A importância do versículo reside em preparar o terreno para o aviso de Jesus sobre a piora da condição espiritual de uma pessoa, ou sociedade, que experimenta uma libertação superficial, sem a verdadeira conversão e preenchimento com o Espírito Santo. Contexto histórico. O capítulo 12 de Mateus está repleto de conflitos entre Jesus e os líderes religiosos judaicos. As discussões sobre o sábado, versículos 1 ao 14, e a acusação de que Jesus expulsa demônios pelo poder de Belzebu, versículo 24, revelam a profunda oposição e a incredulidade dos fariseus. A cultura da época atribuía doenças físicas e mentais a influências demoníacas. A imagem de um espírito impuro vagando por lugares áridos, lugares desertos ou desabitados reflete a crença de que demônios buscavam habitações, preferencialmente em seres humanos. A menção de repouso sugere uma busca por um estado de estabilidade e controle sobre alguém. No contexto das acusações contra Jesus, o capítulo aborda temas de libertação, juízo e a necessidade de uma decisão radical por ou contra Cristo. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, o versículo 43 adverte contra uma libertação superficial, que não resulta em uma verdadeira transformação do coração. O simples expulsar de um problema o espírito impuro não garante uma solução duradoura. Se o lugar, o indivíduo, permanece desocupado, varrido e arrumado, versículo 44, mas não preenchido com a presença do Espírito Santo e com a palavra de Deus, torna-se vulnerável a um retorno ainda pior. Esta vulnerabilidade espiritual é central para a compreensão do texto. A ausência da presença de Deus deixa espaço para o mal. Teologicamente, isso reforça a doutrina da necessidade da regeneração e santificação contínuas. A fé genuína em Cristo não é apenas abandonar o pecado, mas também ser preenchido com a justiça de Cristo. Para os cristãos de hoje, o versículo serve como um alerta para a importância de cultivar uma vida de comunhão constante com Deus, através da oração, leitura da Bíblia e da participação na comunidade da fé, para evitar um vazio espiritual que possa ser explorado pelo inimigo. Essa vida guiada pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, resulta em frutos de justiça e santidade, que impedem o retorno do mal. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Este trecho é quase idêntico a Mateus 12, 43 ao 45, e oferece uma perspectiva paralela da mesma parábola. A comparação entre os dois relatos enfatiza a mensagem central sobre a necessidade de um preenchimento espiritual após a libertação. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Este versículo destaca a importância de andar em comunhão com o Espírito Santo para resistir às tentações e evitar o retorno a velhos padrões de pecado. Assim como um espírito maligno busca um lugar de descanso, a carne tem seus próprios desejos. Estar cheio do Espírito Santo é o antídoto para essa busca. A ligação entre esse versículo e a parábola destaca a dependência do crente do Espírito Santo para a santificação progressiva. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 44, Almeida século 21. Introdução. Mateus 12, 44 faz parte de uma advertência de Jesus sobre o perigo da superficialidade espiritual, inserida num contexto de confronto com os fariseus e de demonstração do poder do reino de Deus, através de milagres. Após curar um endemoninhado, versículos 22 ao 30, e advertir sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, versículos 31 ao 32. Jesus utiliza a parábola do espírito imundo que retorna para ilustrar o vazio espiritual daquela geração, que, apesar de aparentemente limpa das influências demoníacas,
não havia sido preenchida com a presença e o poder de Deus, tornando-se vulnerável a uma possessão ainda pior. O versículo 44 descreve especificamente o momento em que o espírito maligno encontra essa casa, o coração do homem, desocupada, varrida e arrumada. Contexto histórico: o capítulo 12 de Mateus é marcado por tensões crescentes entre Jesus e os líderes religiosos judeus. As disputas sobre a observância do sábado, versículos 1 ao 14, as acusações de que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, versículo 24, e a exigência de um sinal, versículo 38, revelam a incredulidade e a oposição a Jesus como Messias. A geração a quem Jesus se refere vivia sob a lei, conhecia os ritos e as práticas religiosas, mas faltava-lhes a verdadeira transformação interior. A lei era vista como uma forma de purificação externa, não como um meio de transformação do coração. O termo casa se referia, provavelmente, ao indivíduo. A casa vazia, varrida e arrumada simbolizava uma vida que se livrou de certas práticas negativas, varrida, e que aparentemente se organiza externamente arrumada, mas que não está preenchida com a presença de Deus. Interpretação: numa perspectiva protestante trinitária, Mateus 12:44 adverte contra a mera reforma externa, sem a genuína conversão e a presença do Espírito Santo. A casa desocupada representa a vida de alguém que pode ter abandonado pecados visíveis ou adotado práticas religiosas superficiais, mas que não entregou o seu coração a Cristo e não foi habitada pelo Espírito Santo. O ato de varrer e arrumar a casa pode simbolizar a busca por moralidade e ordem, sem a transformação interior, operada pela graça divina. O perigo reside no fato de que esse vazio espiritual cria uma vulnerabilidade ainda maior à influência demoníaca, como ilustrado nos versículos seguintes. A interpretação protestante desse versículo enfatiza a necessidade de um relacionamento genuíno com Deus, baseado na fé em Jesus Cristo e na habitação do Espírito Santo, para evitar uma recaída espiritual ainda mais grave. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um alerta constante contra a complacência e a autossuficiência. Não basta abandonar os pecados. É fundamental buscar uma relação íntima com Deus e permitir que o Espírito Santo preencha e governe todas as áreas da vida. Veja as referências em 2 Pedro 2:20, porque, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, de novo se deixam envolver e vencer por elas, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Este versículo reforça a ideia de que o simples abandono de práticas pecaminosas não garante a salvação ou a proteção espiritual. É necessário um conhecimento profundo e transformador de Jesus Cristo para evitar a recaída. Gálatas 5:16, digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Este versículo oferece uma solução para o problema apresentado em Mateus 12:44. A chave para manter a casa preenchida e protegida é andar no Espírito Santo, permitindo que ele guie e fortaleça o crente contra as tentações. A presença contínua do Espírito Santo impede que o vazio espiritual se instale, tornando impossível o retorno das influências malignas. Estudo bíblico, Mateus 12, verso 45. Aqui está um estudo bíblico de Mateus 12:45, de acordo com as diretrizes solicitadas. Introdução: Mateus 12:45. Encerra uma parábola que Jesus usa para advertir a geração da sua época sobre o perigo da superficialidade espiritual. No contexto mais amplo do capítulo, Jesus confronta os fariseus sobre sua interpretação legalista da lei, demonstra o seu poder sobre o sábado e sobre demônios, e aponta para a incredulidade deles, mesmo diante de sinais claros. A parábola serve como uma ilustração poderosa das consequências de uma limpeza exterior, sem uma verdadeira transformação interior. Contexto histórico: o capítulo 12 de Mateus é marcado por tensões crescentes entre Jesus e os líderes religiosos. As discussões sobre o sábado, versículos 1 ao 14, revelam um choque cultural e teológico profundo sobre a verdadeira natureza da lei. A cura de um endemoninhado, versículos 22 ao 32, desencadeia acusações de que Jesus age pelo poder de Beelzebul, acusação esta que Jesus responde com contundência.
O pedido por um sinal, versículo 38, demonstra a falta de fé genuína, apesar das evidências. Neste contexto, a parábola do espírito impuro, versículos 43 ao 45, é uma advertência direta à geração perversa, que parece estar se livrando de uma opressão externa, talvez a influência romana, mas sem preencher o vazio com uma fé genuína e uma transformação interior. A referência a uma casa desocupada, varrida e arrumada pode aludir à prática religiosa farisaica, que enfatizava a observância externa, mas negligenciava o coração. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12:45 ressalta a necessidade vital da regeneração completa proporcionada pelo Espírito Santo. A parábola não se refere a alguém que nunca teve contato com o mal, mas sim a alguém que, temporariamente liberto de uma influência negativa, não preenche o vazio com a presença de Deus. A casa, a vida da pessoa permanece vazia, oferecendo um espaço propício para o retorno do mal, agora em forma mais intensa e destrutiva. Esta interpretação enfatiza que a mera reforma moral, ou a observância de regras externas, não são suficientes para garantir a salvação, ou a proteção espiritual. Sem a habitação do Espírito Santo, conforme ensinado em Romanos 8:9, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, a pessoa permanece vulnerável a influências malignas ainda maiores. Para os crentes contemporâneos, a aplicação é clara: buscar ativamente a presença e a direção do Espírito Santo, cultivando uma relação íntima com Deus, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros crentes. A fé deve ser uma busca contínua pela santidade e pela conformidade com a vontade de Deus, evitando a armadilha de uma religião superficial. Veja as referências em Lucas 11:24 ao 26. Este é um relato paralelo da mesma parábola. A similaridade entre os dois relatos confirma a importância desta mensagem. Lucas acrescenta a informação de que o Espírito, ao retornar, encontra a casa enfeitada. Isso reforça a ideia de uma aparência exterior de ordem e retidão que, no entanto, carece de substância. 2 Pedro 2:20 ao 22, portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora confiado. Mas aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Este trecho ecoou o tema da parábola, alertando sobre o perigo de retornar ao pecado depois de ter conhecido a verdade. O apóstolo Pedro enfatiza que o conhecimento superficial de Cristo não garante a salvação, e que o abandono da fé pode levar a um estado espiritual ainda pior.